Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos. Nessa terça-feira tá esquentando já o duelo de quinta-feira, Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. Crucial para o Fluminense tentar respirar um pouco nessa luta em glória contra o rebaixamento. Pois é, gente. E a torcida tá sentindo, o clima tá começando a esquentar em todas as esferas, do lado, fora de campo, dentro de campo. O presidente Mário Bittencourt hoje deu entrevista coletiva e torcedores foram ao CT hoje cobrar o técnico Mano Menezes, cobrar a diretoria e conseguiram ser recebidos e tiveram uma conversa pacífica. Inclusive deram um aval para que o Mano Menezes possa fazer determinada coisa. Você vai descobrir o que é que eles autorizaram o técnico do Fluminense a fazer. Meio surreal isso aí, né? Mas é verdade. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco e mostrar imagens do treinamento dessa terça-feira, onde todo mundo agora já voltou a trabalhar, todo mundo voltou a participar. Todo mundo não, né? Quase todo mundo. E tem uma ausência, para mim, muito preocupante nas imagens do treino dessa terça. Eu vou mostrar para vocês. E o presidente Mário Bittencourt deu entrevista coletiva, uma longa entrevista de quase 2 horas, onde falou de tudo um pouco, onde tentou explicar o insucesso, o ano fracassado, e um nome específico foi muitas vezes citado, mesmo não tendo exatamente o nome diretamente mencionado todas as vezes, como talvez o principal culpado do que está acontecendo em 2024. Vou mostrar para vocês, vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você não é um dos mais de 53 mil inscritos, estamos a caminho dos 60 mil. Muito obrigado a todos vocês pela inscrição e também pelo like, que é importantíssimo, tanto uma coisa quanto outra. São ambas muito importantes aqui para o meu trabalho, né, para a nossa resenha diária. Então deixa o like, se inscreve, é tudo de graça. E vamos nessa, galera. Bom, vamos começar aqui falando disso aqui, rapaziada. Hoje, né, 2 dias antes do jogo contra o Cruzeiro, que hoje é dirigido por Fernando Diniz, vou falar do Diniz daqui a pouco, né? Torcedores do Fluminense, não sei exatamente quantos, mas alguns poucos torcedores, representando facções de torcida, foram ao CT Carlos Castilho cobrar. E aí tá aqui, ó. Tá aqui no GE. Grupo de torcedores vai ao CT do Fluminense e tem reunião com o Mano Menezes e diretoria. Reunião, tá? Com o Mano e com a diretoria. Encontro entre torcida e membros do clube, não estava programado, mas ocorreu de forma pacífica nesta terça-feira. Não estava nada programado, e essa aqui é uma foto, é uma imagem tirada ali meio clandestinamente por um dos torcedores, que acabou vazando nas redes sociais. Está ali o Angione, está o Marcão aqui do lado direito, está o Mano Menezes, está o Matheus Montenegro, que é o vice-presidente do clube, e aqui está exatamente o texto que explica isso. Um grupo de torcedores foi para a porta do CT questionar o momento ruim. Eles foram recebidos nas instalações do clube. O técnico Mano Menezes, o auxiliar Marcão, o diretor Paulo Angione e o vice-presidente Matheus Montenegro participaram da conversa. Os torcedores prometeram união e apoio na luta para manter o Fluminense na Série A do Brasileirão. Apenas 15 mil ingressos foram vendidos até agora para o jogo dessa quinta-feira contra o Cruzeiro. Isso inclui gratuidades, tá, gente? Isso é informação do próprio presidente Mário Bittencourt na coletiva que deu um pouco depois. A conversa durou cerca de 2 horas entre esses caras aí e a diretoria, e isso foi antes do presidente conceder a entrevista coletiva. Na conversa, o Mano explicou que as oscilações no time são naturais, devido à presença de jovens jogadores no elenco tricolor. Conforme apurado pela reportagem do GE, a ideia do técnico é mesclar talentos mais jovens com medalhões disponíveis. Tomara que você faça isso, hein, mano? Foi o que eu pedi ontem aqui no vídeo, né? Os torcedores deram aval e apoio para que Mano barrasse quaisquer jogadores necessários na luta contra o rebaixamento. Eu não tenho como não rir, gente. Os torcedores deram aval e apoio ao Mano. Aval é a palavra mais curiosa aí. Eles deram autorização para o Mano barrar quem ele precisar. Pô, precisa de autorização do torcedor para o Mano barrar quem precisar barrar? Tem que barrar, é óbvio que tem que barrar. Né? Ele é o comandante. Ele é o cara que tem que ter coragem. O torcedor tem coragem. O torcedor quer ver o time ganhar. Quer ver quem está melhor jogando. Eu tenho certeza absoluta que nenhum torcedor do Fluminense hoje, nenhum tricolor, vai falar, não barra meu Gancinho, não, pelo amor de Deus. Não vai barrar meu Germancano, que nem pode jogar quinta, porque tá suspenso. Não vai barrar meu Marcelinho de estimação, não, tá? Não barra meu Samuel Xavierzinho, não, por favor. O quê, rapaz? Bota quem tem para jogar. Bota os moleques, solta os feras ali, cara. Bota esses moleques na pista.
Estou falando isso aqui ó, já há dias. É isso que eu espero ver o Mano fazer. E agora com autorização, né, com aval dos torcedores, como está aí dito na reportagem. Gente, teve treino, né, nessa terça-feira, já com todo mundo presente. Já vou mostrar a entrevista coletiva do Mário Bittencourt. Para mim, ele transferiu boa parte da culpa para um cara específico, tá? Vamos falar disso já. Mas olha aqui as imagens do treino desta terça-feira, há 2 dias do jogo contra o Cruzeiro. E aí vocês vão me dizendo quem vocês estão vendo aí, né? Cauã, vou passar rápido, tá? O Cauã, né? O Bernal apareceu ali, esse é Marquinhos e o Fuentes, Bernal aqui novamente. Não vou citar um por um, não. Vamos passando aqui a parada, vocês já estão vendo, né? Observa bem quem vocês estão vendo aí, tá? E aí, no fim, vocês me dizem se está faltando alguém. Porque eu reparei. Não está todo mundo no treinamento, nas fotos, mas está quase todo mundo. E tem uma ausência importante, para mim, pelo menos, muito relevante. Olha ali o Felipe Melo. Estou dando uma pista. Felipe Melo está nas fotos, né? Samuel Xavier, Fuentes, Ganso. Tem que acordar, né, Ganso? Vai jogar ou não vai jogar mais? Vai entrar de férias já? Avisa, tá? Arias ali, o Mário falou sobre o Arias também, Lima. Vamos em frente. Observa bem aí, quem que tá faltando? Olha o Thiago Santos aí, ó. Thiago Santos tá aí. Felipe Melo tá aí. Keno, Serna. Tá todo mundo aí, né? Tá faltando alguém? Manuel tá presente. Fábio tá presente. E aí, quem faltou, galera? Reparou? Vocês viram o Thiago Silva aí? Pois é. Thiago Silva não aparece nas fotos, não. Tá treinando o Thiago Silva? Não tá treinando. Não está treinando, pelo menos normalmente não está. Pode estar fazendo alguma atividade específica à parte, talvez algum exercício na academia específico para o que ele precisa de recuperação. O Mário Bittencourt revelou que ele, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, antes de entrar em campo, até minutos antes de entrar, não sabia se jogaria ou não. Estava tomando medicação no calcanhar para neutralizar a dor, para jogar no sacrifício e jogar mesmo com dores. E que isso teria impactado, inclusive, no vestiário antes do Fluminense entrar em campo, isso teria, inclusive, emocionalmente se transferido para o campo. Então, gente, a situação do Thiago me parece talvez um pouco mais séria do que se imaginava. Eu apostei, ainda ontem, que ele jogaria esse jogo de quinta-feira agora, ainda que seja, mais uma vez, com uma parcela de sacrifício. Ainda acho que ele pode jogar, mas treinando normalmente, está claro aí que ele não está. Que ele não aparece nas fotos, aparecem normalmente Manuel, Felipe Melo, Thiago Santos. Ontem vimos várias vezes o Ignácio nas fotos, mas Thiago Silva, necas. Então, é uma preocupação grande se ele não estiver em campo contra o Cruzeiro. Concordam? Pois é, gente. Entrevista coletiva do Mário Bittencourt. Quase 2 horas de falação, aquele blá, blá, blá habitual, né? Algumas perguntas hoje boas, né? Algumas perguntas que fizeram ele tocar em assuntos delicados, que não tinham sido tocados ainda. Vamos lá, vou fazer um resuminho aqui, tá? Primeiro ele falou sobre Mano Menezes. Continua. Mano, segundo ele, ainda tem o respaldo, ainda tem a confiança. Só porque perdeu 3 jogos consecutivos, não dá para questionar. Ele tem 50% de aproveitamento desde que assumiu. Segundo o Mário, com esse 50%, né, no brasileiro, ele estaria hoje ali na primeira página da tabela de classificação. Concordo com o Mário, concordo. Eu também acho que ainda não é hora de demitir Mano Menezes. E lá isso pode mudar depois da manhã? Pode. O Fluminense, gente, obrigatoriamente tem que dar uma resposta quinta-feira. Eu vou mudar a minha opinião se o Fluminense quinta-feira fizer um jogo medíocre dentro de casa e não mostrar nenhuma reação. Vem de 3 derrotas, é impensável e impossível a gente ver um time apático que não produza e simplesmente seja um time com atitude ou com a falta de atitude que a gente viu principalmente nos últimos 2 jogos contra Atlético Mineiro e agora nessa derrota recente contra o Atlético Goianiense. Tem que dar resposta em campo quinta-feira. Se não der, se for um time murcho, perder ou for uma presa fácil para o adversário ou não ganhar o jogo, mas jogando nada, né, não produzindo e não dando resposta prática, aí eu mudo de opinião. Por enquanto, eu ainda acredito que o Mano precisa ser mantido, sim. Acho que ele tem condições de dar a volta por cima e concordo com o Mário. O aproveitamento dele no Campeonato Brasileiro ainda respalda com uma certa tranquilidade, né, a permanência dele. Ele tem ainda números bons, apesar das 3 derrotas consecutivas. Então, Mano mantido. Arias sai em dezembro? Sai em dezembro. Diz o Mário que o Fluminense precisa ter os números que quer pelo Arias atingidos, né? A meta de valor precisa ser atingida, mas ele já falou em tom de despedida. Falou que se acertou com o Arias e que ele vai permanecer até o fim do ano e depois boa sorte, os torcedores têm que torcer por ele, para onde ele for, enfim. Amigo, aproveite aí. Né? Estamos assistindo aos últimos jogos
as últimas atuações de John Arias com a camisa do Fluminense. Mário pediu desculpas ao torcedor, né? Disse que Mano está mantido, vão fazer o possível, convocou o torcedor para esse jogo de quinta e para os jogos que restam, mas pediu desculpas pelo momento que o clube está passando. Mas apontou culpados, tá? Falou sobre dívida, alguém perguntou sobre o aumento da dívida, que aumentou realmente de 770 para 820 milhões no último balancete do clube, e ele se defendeu, falou que já pagou mais de 300 milhões, referentes a juros, a dívida está equacionada, enfim, defendeu esse aumento da dívida como um aumento ilusório, e falou, não é quase 1 bilhão, como vocês dizem, não, 820 milhões, é 820 milhões, 1 bilhão é distante, segundo o Mário. Enfim, defendeu o equacionamento da dívida que ele fez nos últimos anos. Que mais aqui? Fiz aqui muitas anotações, falou sobre Marcelo e Felipe Melo também. Sobre ambos foi perguntado, e disse o seguinte, não vai falar sobre isso até dezembro, só fala sobre isso quando acabar a temporada, sobre a renovação possível de contrato de ambos. Para mim, é um sinal de que não vai renovar. Para mim, só dá mais indícios de que, nesse momento, a posição é não vai renovar nem com o Felipe, nem com o Marcelo, e nesse momento nem poderia, né, gente? Não dá para a gente pensar em renovação desses dois jogadores. Dos dois, eu acho, o que tem alguma possibilidade de renovação é o Marcelo, mas depende do que ele fizer daqui até o fim do ano. Acho que Felipe Melo encerra a carreira no fim do ano, é um palpite meu. Em relação a Agner, Kaique, né? Kaique Almeida e o Arthur, né? 3 jogadores que o Fluminense se desfez recentemente. Pergunta até do meu amigo Vitor Lessa. Ainda bem que você perguntou, hein, Vitor? Por que o Fluminense vendeu esses jogadores ou doou esses jogadores? Principalmente o Kaique Almeida e o Arthur, né? Por valores perto de 1 milhão de euros para clubes do exterior. E o Agner emprestado de graça para o Palmeiras. Mário falou e não explicou absolutamente nada. Disse que em alguns casos é melhor você ganhar 1 milhão de euros. Em resumo, ele disse isso. É melhor você vender por 1 milhão do que ficar sem nada depois. Como se o jogador quer ir embora às vezes, tem outros planos, e aí você fica sem nada, é melhor então arrumar 1 milhão. Não é melhor não, Mário. A multa do cara é 50 milhões de euros e eles têm contrato por mais 4, 5 anos. Essa tua explicação não colou. O Fluminense pode perfeitamente dizer, não, você vai dar certo aqui, a gente vai te aproveitar, e você tem mais 3, 4 anos de contrato. Para sair, quer sair de qualquer maneira? Tem alguém querendo comprar? Ok, então vende direito. Vende por 10 milhões de euros, por 5, por 7, por 15. Né? Não um jogador que tem multa de 50 vender por 1. Sinceramente, falou um bocado e convenceu zero sobre a doação, entre aspas, desses jogadores aí para clubes endinheirados. E que mais, gente? E aí, né? Ele falou mais o que? Isso aqui eu já vi, já falamos disso. Bom, aí vem a parte principal, né? Onde ele tentou explicar por que o Fluminense está passando por isso tudo. E, gente, não tem como não abordar isso. Primeiro, ele voltou a citar a falta de sorte, falou claramente, né, quis ser específico, disse que a falta de sorte, na verdade, se refere às muitas lesões que o Fluminense tem tido, aí citou o Flamengo, citou outros clubes, que também tem muitas lesões, disse que a falta de sorte, ele quis dizer em relação a isso, quando citou isso nos últimos dias. Mas teve um personagem muitas vezes citado, ainda que indiretamente, e sem ter o nome mencionado tantas vezes. Ele citou o nome 2, 3 vezes, do Fernando Diniz. Mas, meu amigo, foi muita coisa para conta do Fernando Diniz hoje, tá? Eu tive que anotar aqui as vezes mais genéricas que o Mário se referiu ao Fernando Diniz. Primeiro, ele falou sobre erros, né, que configuraram o fracasso do Fluminense esse ano. O principal, segundo ele, né, o primeiro, não o principal, mas o primeiro que ele citou foi um possível erro de planejamento no começo do ano. E aí ele falou, né, que Fernando Diniz resolveu estrear os titulares do Fluminense rapidamente, assim que eles voltaram das férias. Lembrou que o Fluminense acabou jogando com o time titular logo contra o Bangu, eles estavam treinando há 3 ou 4 dias só, e o Diniz botou os jogadores para atuar contra o Bangu, o Fluminense até venceu por 4-1, e aí disse até que deu certo, porque o Fluminense ganhou a Recopa, mas que aquilo ali acelerou demais a volta deles e pode ter causado problemas físicos e clínicos, que, sinceramente, você falar nisso em setembro, outubro, como se aquilo ainda tivesse efeito hoje, para mim não cola. Não tem como. Você achar que essa volta fora de hora ou antecipada possa ter tido algum impacto em março, abril, maio, junho, vá lá. Mas o Fluminense já teve tantas datas FIFAs aí nesse caminho 2024, tantas chances de recuperar seus jogadores, de retrabalhar a parte física, a parte técnica, nada funciona. Querer colocar isso na decisão, e ele citou que o Diniz fez questão de voltar com os jogadores naquele momento, e ele, como presidente, resolveu confiar no Diniz. Mas não deixou de citar como isso pode ter sido importante negativamente, essa volta assodada dos titulares no começo da temporada,
né, não deixou de citar isso como um fator negativo que pode ter impactado o ano todo. E falou sobre isso mais de uma vez durante a coletiva, tá? Não foi uma vez só, não. Além disso, citou que o início horrível, palavra dele, né, o início horroroso do Fluminense no Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos em 11 jogos, é o responsável em pontuação para o Fluminense estar nessa situação atual. Bom, quem fez 6 pontos em 11 jogos foi Fernando Diniz. Depois com mais 2 jogos de Marcão, né, que é uma espécie de braço direito do Diniz. Então não tem como, e ele insistiu numa resposta sobre isso, né? Se nós não tivéssemos tido 6 pontos em 11 jogos, a gente não estaria nessa situação agora. Então, de uma certa forma, livrando o Mano da situação atual e colocando tudo na conta do Diniz. Entubou tudo no Diniz pelo buraco em que o Fluminense ainda está no Brasileiro. Eu concordo com o Mário. Só acho que ele está envolvido, ele está incluído nesse buraco. Ele é corresponsável com o Diniz, porque ele contratou esses jogadores que trouxe no início do ano, ele montou o elenco junto com o Diniz, ele planejou o Fluminense em 2024, ou ele não é mais presidente do Fluminense. Então, 2 citações já em 2 argumentos para o fracasso do ano sobre Fernando Diniz. Mas teve mais. Ele falou o seguinte em determinada resposta: acho que um dos erros principais nossos em 2024, quando alguém perguntou se o Fluminense tinha sido soberbo esse ano, ele falou: acho que passamos muito tempo esse ano tentando reeditar 2023. Em 24, ficamos tentando repetir e reeditar 2023. E os times adversários já sabiam como jogar contra nós, mas ficamos insistindo nisso, tentando reeditar o ano passado. Bom, quem é que ficou tentando reeditar 2023, jogando da mesma forma, dentro de campo? Foi o Mário? Fui eu? Foi minha tia? Foi sua avó? Não, foi Fernando Diniz. Então é mais uma citação indireta, mais uma crítica que ele fez, tentou ser sutil, mas mencionou isso do Fluminense ter ficado tentando repetir o ano passado, ou 2022 e 2023, quando não estava funcionando, não estava dando certo, e ficou se insistindo demais nisso aí, nesse ano de 2024. Também acho que ele tem razão. Também acho. Já falei isso aqui muitas vezes. Mário tá vendo muito minhas lives e meus vídeos, né, Mário? Abraço aí para você, tá, Mário? Pois quem fez isso foi Fernando Diniz. Ele citou uma vez ou outra, né, nominalmente o Fernando e tal, mas ele procurou ser sutil e não dar nome aos bois o tempo inteiro. Mas estão aí 3 menções, até repetidas, enfáticas durante a coletiva, que na minha ótica, na minha opinião, o Mário acabou direcionando, tirou o dele da reta, né, fez poucas autocríticas, praticamente não assumiu erros, tentou coletivizar esses erros, quando falou em erros de planejamento, mas quando ele citou esses fatos que eu mencionei agora, ele, de uma forma ou de outra, indireta ou diretamente, está jogando nas costas, na conta do Diniz, que agora é o técnico do Cruzeiro. E a gente só espera que ele não ajude a afundar mais o Fluminense, né, a terminar o trabalho que ele próprio, Diniz, começou no Fluminense, que ele não termine de afundar quinta-feira no jogo contra o Cruzeiro no Maracanã. Gente, preocupante, sim. Ele falou sobre apoio da torcida, precisa da torcida para o Fluminense se recuperar. Eu acho que passa muito mais pelo que o time jogar. É o que eu disse agora há pouco. Tem que responder em campo. Tem que jogar futebol. Se jogar futebol, o Fluminense vai escapar. Ele tem 27 pontos, faltam 11 jogos, faltam 33 para disputar, ou seja, ele pode chegar a 60 pontos. Olha a margem que tem. Precisa chegar a 44, 45 para se salvar e ainda tem pontos para disputar para chegar a 60. Em 2009, eu me lembro muito bem disso, o time tinha os mesmos 27 pontos de agora, mas não faltavam 11 rodadas, faltavam 7. Faltavam 7. E aí o Fluminense precisou vencer 6 e empatar o último. Venceu 6 e empatou o último contra o Coritiba para chegar nos 46 que o salvou. Né? Hoje, ele tem os mesmos 27, mas não faltam 7 jogos, faltam 11. Então, cara, não é tão desesperadora quanto já foi essa situação um dia. Mas tem que jogar bola. E a resposta não pode ser adiada. A resposta em campo tem que ser nessa quinta-feira, não pode passar de quinta. Se o time entrar do mesmo jeito que a gente tem visto, murcho, vencido, né, apático, completamente morto, aí, meu amigo, aí realmente é porque Mano perdeu o grupo e aí sim eu vou mudar o meu discurso sobre troca de treinador. Tá? Concorda? Larga o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Valeu!